Esse aqui é o segundo episódio do Como eu consegui a minha carteira da OAB. E eu gostaria de falar hoje com você sobre como foi que eu realmente me senti naquele momento em que eu reprovei na prova da OAB. Sabe, às vezes não é só aquela questão de dificuldades que nós temos na preparação ou no momento dos estudos. A gente vê que é muito além dessas dificuldades externas. A gente passa, na verdade, por medo, insegurança, ansiedades na hora da prova, coisas que só quem é realmente estudante ou bacharel em direito, que está na fase de aprovação, vai entender do que eu estou falando. Então hoje eu vou abrir meu coração e falar para vocês como eu me senti no momento da minha reprovação no exame de ordem. E para minha surpresa, os meus primeiros problemas realmente começaram quando eu fui aprovada de primeira na primeira fase da OAB. Isso realmente foi um problema e eu vou te explicar o porquê. Eu fui aprovada no exame de ordem na primeira fase de primeira e logo em seguida, no outro dia, eu me deparei com a segunda fase da OAB. E naquele momento que eu achei que ia ser um momento maravilhoso, eu comecei a encarar os piores desafios que eu tinha. Mais do que isso, eu comecei a enfrentar algo que estava dentro de mim. E foi nesse momento que começou a acontecer uma sequência de atos na minha vida que começaram a confirmar aquilo que eu tinha mais medo, que eu mais temia dessa fase. Por que que isso estava acontecendo comigo naquele momento? Hoje, olhando para trás, eu vejo que o que aconteceu foi que, na primeira fase do exame de ordem, eu segui uma metodologia própria minha. Era a forma como eu estudava, a forma como eu aprendia, tudo aquilo que eu tinha estudado ao longo da faculdade, a forma como eu fiz para passar nas provas e me destacar na faculdade, fez com que eu fosse aprovada de primeira na primeira fase. Mas quando eu fui para a segunda fase, entre a primeira e a segunda fase, tinham mais ou menos uns 45 dias. Ali eu comprei aquele cursinho, o primeiro cursinho que eu via propaganda e eu realmente gostei dos professores e comecei a detonar aquela matéria ali. Eram 45 dias que eu tinha distribuído na minha agenda, então eu tinha que assistir todas as videoaulas, eu tinha que fazer todas aquelas questões, entregar exercícios e ainda conciliar isso daí com a minha vida pessoal, profissional, familiar. Então, aquela história do acordar bem cedinho, ir para a faculdade, ir para o estágio, voltar para casa, chegar em casa mais ou menos umas 8h30 da noite e eu ainda ia me deparar com os estudos para a segunda fase da OAB. E eu fiz tudo o que eu tinha para fazer naquele curso regular. Eu assisti todas as videoaulas. Quando faltou 40 dias para a segunda fase, eu tinha escolhido a matéria de tributário, eu já tinha esgotado todas as videoaulas. Simplesmente eu botei no 2.0 e fiz toda aquela carreira que tinham me proposto a fazer. Faltando então aqueles 5 dias finais ali, eu comecei a fazer as revisões. Só que algo aconteceu comigo. Eu estava começando a ficar muito nervosa. Porque a hora que eu ia testar as provas, eu ia realmente fazer as questões, nem sempre eu lembrava do modelo, de estruturação, nem sempre eu lembrava de como era a resposta ou como eu deveria responder cada questão da segunda fase. Eu fui para a prova e bomba, reprovei na segunda fase da OAB. E aquilo para mim foi assim, o fim da picada. Por quê? Eu era acostumada a ser uma das melhores alunas da sala. Então eu estava há 4 anos na faculdade já, como uma das melhores alunas, extremamente dedicada, tentando fazer tudo dar certo. E de repente eu me vi reprovada no exame de ordem. As minhas amigas passaram e aquilo ali me mordeu por dentro, me deixou extremamente chateada, porque era algo que eu realmente falava até com a minha melhor amiga, que a gente sonhava em fechar a faculdade com um diploma, tinha que entregar aquelas horas complementares e com a aprovação no exame de ordem. Então era uma meta de vida para o último ano de faculdade. Então quando eu peguei aquele gabarito oficial e bati o gabarito com a minha segunda fase. Eu acertei a peça, mas eu errei muito a estruturação. Faltou desenvolver um pouco mais a tese. Teve uma das questões, gente, eu me lembro, folheando o vade-mecum, eu tinha grifado a súmula, que era a resposta da questão. E eu tinha certeza
que a resposta estava lá. Quando eu estava fazendo a prova, eu estava muito concentrada, mas eu estava extremamente nervosa, com medo de não dar certo, de não ter resultado. Então eu comecei a folhear aquele vade-mecum e eu tinha certeza que a resposta estava na súmula e eu tinha certeza que eu tinha grifado. Só que eu estava tão nervosa que eu passava a página, virava a página e eu não achava aquele grifo. Eu fiquei extremamente nervosa, não pontuei essa questão. Teve uma segunda questão que eu também não pontuei, porque eu fiquei com medo, eu fiquei insegura da resposta. Era aquilo que estava na minha cabeça, mas eu sabia que faltava mais. Então eu coloquei ali a resposta que eu lembrava, só que eu sabia que eu tinha olhado no material. Só que eu não olhei no material 2.0, eu olhei tão rápido que eu não consegui aprender aquela matéria. Eu estava tentando decorar e era algo totalmente contra o que eu já tinha feito ao longo da faculdade. Porque na faculdade eu sempre me dediquei a entender os institutos de direito. Eu nunca fui para a prova gravando a matéria. Então era uma prova de direito civil, família. Eu não tentava decorar aqueles artigos, eu tentava entender por que, que a regra era aquela, quais eram as exceções, por que, que tinha aquelas exceções. E eu ia para a prova com essa ideia do fundamento da questão. Então eu ia muito bem. Porque mesmo que o professor colocasse uma tese super maluca na questão, eu conseguia ir atrás dos fundamentos e resolvia a questão e acertava. Quando eu fui para a segunda fase, eu não fiz aquilo que eu fazia na minha vida de estudante. Eu fui fazer o que os cursinhos mandavam eu fazer. Porque como eu não sabia nada dessa segunda fase, eu não fiz estágio. E como eu não fiz estágio em escritório, eu não cheguei realmente a advogar no tempo da faculdade, eu só fiz estágios em órgãos públicos, em gabinete de ministro, que foi o que eu realmente queria naquele momento, eu não me eu não me familiarizei com as peças, eu não sabia a estrutura. Hoje eu advogo, estou quase há 8 anos como advogada, e eu vejo que, meu Deus, como que eu errei estruturação de peça. Eu perdi praticamente toda a pontuação de estruturação de peça, porque eu não sabia fazer. Eu fiz do jeito que estava na minha cabeça, do jeito que eu lembrava das peças que eu lia, mas eu não lembrava a estruturação perfeitinha, sabe? Como manda. O fato é que veio a reprovação da segunda fase. E aquilo para mim foi uma bomba, assim. Eu chorei copiosamente o dia inteiro. Eu soluçava de chorar. E eu lembro a gente morava num apartamento lá no Cruzeiro Novo. E o meu quartinho tinha a minha cama, assim, era o guarda-roupa, a minha mesinha de estudar. E eu tinha acabado de ganhar um computador dos meus pais. E foi com ele que eu estudei, um pretinho até. Foi com ele que eu estudei mesmo para a UAB. E eu tava chorando, 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 porque eu entrei no resultado definitivo. Coloquei Ctrl F, coloquei o meu nome e não achei o meu nome. Aquele negócio me deu um nervoso danado, assim, e aí eu vi que as minhas amigas tinham passado, quando eu olhei o WhatsApp, elas todas aprovadas, eu tava super feliz por elas, mas eu coloquei meu nome de novo, aí eu voltei na listagem, olhei nome por nome Fabiane, Fabiana, e eu não achei o meu nome ali, nos aprovados. Foi extremamente decepcionante, eu chorava copiosamente de soluçar. A minha mãe naquela época estava no horário dela sair para ir trabalhar, e ela me viu no quarto naquela situação. E ela falava: "Poxa, por que que você está chorando tanto? Foi sua primeira tentativa, né? O meu pai também veio ali me acolher. Meus pais são realmente muito acolhedores e compreenderam que naquele momento eu estava me sentindo totalmente incapaz, sendo que é algo que eu estudei tanto para aquela prova, sabe? Na preparação, eu simplesmente me desdobrei, assim, deixei de dormir, tentei assistir todas aquelas videoaulas, fiz as revisões do jeito que dava, mas realmente, olhando para trás, eu vejo que não foram bem feitas, a forma como deveriam ter sido. Eu não fiz aquele jeitinho que eu compreendia, eu tentei decorar. Ainda mais que minha matéria era tributário, e tributário, querendo ou não, ela puxa um pouquinho mais para quem quer ser da turma do decoreba. E é claro que aquilo ali não ia dar certo, mas naquele momento, como eu estava muito insegura, quando a gente está inseguro em alguma coisa, em qualquer área da nossa vida, a gente tende a confiar em alguém, mesmo que aquilo ali não te pareça o mais correto. E eu confiei naquele cursinho que eu comprei e deu errado.
E não é que deu errado porque é o pior cursinho do mundo, é porque a metodologia daquele cursinho, ela não é aplicada para todos os alunos de forma igualitária. Eu não estava no ponto para usar aquele curso. Aquele cursinho era para quem já estava em algum nível ali para a segunda fase e eu ainda não estava. O fato é que na segunda-feira, quando eu fui para a aula, minhas amigas aprovadas, e eu muito feliz por elas verdadeiramente, mas com muita vergonha. Naquele momento eu sentia vergonha, porque eu era acostumada a ser uma das melhores alunas da sala. E de repente eu reprovei. E assim, poxa, eu me dediquei tanto, né? Eu passei na primeira fase de primeira, eu vou lá e reprovo na segunda. Porque quando eu passei de primeira na primeira fase, você enche o peito, né? De alegria, de satisfação e de vaidade também. Não deixa de ser uma vaidade ter passado de primeira na primeira fase. Mas quando você reprova na segunda, simplesmente você que estava num pedestalzinho assim, você vai assim, ó, pum! Você cai e vem a vergonha. Por quê? Porque atingiu o ego, atingiu uma vaidade que eu tinha, que era tentar ser aprovada de primeira, totalmente ali no exame de ordem. Não aconteceu dessa forma. E a sensação era a pior possível. Por quê? Eu tinha uma expectativa em mim. Então, a primeira expectativa que eu quebrei foi comigo, né? Eu tinha feito tantas renúncias. Eu cheguei a matar a aula para estudar para a OAB. E uma coisa que eu não fiz em 4 anos de faculdade, eu fiz pela primeira vez na minha vida. Porque eu tinha um prazo para cumprir, eu tinha as videoaulas para assistir, eu tinha as revisões para fazer. Então, eu entrava em algumas salas de aulas, algumas matérias, que eu sabia que aquilo ali eu iria conseguir estudar depois sozinha, era um pouquinho mais autodidata. Eu fazia o quê? Pela primeira vez na minha vida, eu me coloquei num lugar lá no cantinho da sala. Deixei o professor dar aula dele. E eu fui estudar para a OAB. Então, eu me matei para aquilo ali. E no final, eu não fui aprovada. Então, assim, foi extremamente decepcionante para mim. Primeira coisa, eu estava aqui no meu pedestalzinho e eu caí muito bonito. Caí do cavalo, né? A segunda vergonha, eu senti vergonha de estar ali com as minhas amigas. Por quê? Nós éramos um grupinho realmente das meninas bem estudiosas. E elas passaram, né? E aquilo ali era meu sonho ter passado também de primeira. E eu não consegui passar de primeira, assim. Então, eu fiquei com vergonha de estar naquela situação. E eu sentia vergonha também, porque ao mesmo tempo que elas estavam felizes, eu vi que elas não comemoraram como elas mereciam, porque elas estavam com dó de mim. Então, eu me senti acolhida, mas eu vi que, assim, eu me senti também numa situação muito delicada, porque elas queriam comemorar e elas mereciam comemorar, mas elas esperaram eu passar para realmente a gente ir comemorar. Meu terceiro sentimento foi em relação à minha turma mesmo, porque de repente as pessoas começaram a perguntar, né? Então, poxa, a Fabi passou de primeira na primeira fase ali. E agora? Porque na segunda-feira todo mundo sabia que tinha saído o resultado da OAB. E eu não estava vibrando, feliz, né? Não estava contando para todo mundo, poxa, foi aprovado, não sei o quê. Então as pessoas começaram a me perguntar. E cada vez que uma pessoa me perguntava se eu fui aprovada, e eu tinha que falar, não, vou precisar da repescagem. Aquilo ali era uma mordidinha no meu coração, sabe? Porque realmente me machucava. Me machucava porque pegava a minha ferida e torcia ela um pouquinho. E é claro que essas pessoas nem tinham culpa disso, mas elas queriam saber. E aí, você foi aprovado ou não foi? Porque, querendo ou não, mexe com a vaidade da gente, mexe com a vaidade das pessoas ali também, né? Então, naquele momento, realmente, para mim, foi muito difícil, porque a minha resposta era não. E cada vez que alguém perguntava, não, 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 eu me senti extremamente constrangida. Mais ainda quando um professor perguntava isso para mim. Pô, Fabi, passou na OAB ou não passou? Pô, Fabi, passou na OAB? E eu tinha que virar para ele e falar, poxa, professor, não foi dessa vez. Era muito decepcionante, porque a minha expectativa era muito alta com isso. Todo esse processo de vergonha, de tristeza, aquela ansiedade que bate na gente, poxa, será que eu vou conseguir passar? Será que não? O que aconteceu comigo? O que está de errado comigo? Porque a gente pensa dessa forma, né? Você estuda tanto para uma prova e
chega ali no final, você não conseguiu uma aprovação, né? Na primeira fase que você precisa para você pelo menos ser um advogado. Porque o maior medo de um estudante de direito é você chegar no almoço de domingo com a família e vir aquela tiazona que vira e fala assim para você: e aí, você é advogado com OAB e tudo? Porque eles não sabem, né, verdadeiramente que terminou a faculdade de Direito, você é bacharel, você não é advogado. Então você ainda precisa vencer essa etapa. Eu me sentia num limbo total. E quando eu precisei realmente me reerguer para voltar a estudar, eu me afastei um pouco das pessoas. Então, aquele cafezinho que às vezes eu ia, eu parei de ir, eu sentia vergonha de conversar sobre o assunto, eu evitei essas conversas. Eu tinha um pouco de vergonha de perguntar como alguém fez ali para passar, e eu tentei evitar ao máximo esse tipo de conversa. Eu parei realmente de conversar sobre isso com as pessoas ao meu redor. No estágio, eu fiquei mais envergonhada ainda, porque realmente a expectativa era altíssima de eu ter passado na OAB de primeira, e eu não fechei a OAB de primeira, né? Então, foi uma situação para mim extremamente constrangedora, porque a minha expectativa era muito alta com aquilo ali. E naquele momento eu ficava me perguntando, poxa, será que isso aqui é realmente para mim? Será que é tão difícil assim? O que aconteceu comigo? Por que eu fiquei tão nervosa na hora da prova? Por que eu suava? Eu levei uma balinha, levei um chocolate, eu nem comi nada daquilo. Eu me perguntava, pô, será que é falta de talento para isso? Será que é para eu, sei lá, estudar para concurso público? Ou, mas como é que eu ia estudar para concurso público se eu nem passei na UAB, sabe? Mais ou menos assim. Naquele momento a minha cabeça estava muito confusa e eu não conseguia realmente me centralizar no que eu precisava fazer para aquilo ali dar certo. Será que eu tinha estudado certo? Será que eu segui o cronograma ou eu esqueci as aulas? Por que eu fiquei tão nervosa se eu nunca tinha ficado nervosa daquela forma durante as provas da faculdade? Né? Durante a faculdade, podia ter qualquer barulho fora da sala, qualquer tipo de algazarra, que eu não tinha problema com isso. Eu simplesmente focava na hora da prova e eu acertava aquela prova e eu ia muito bem. Né? Eu fechei a faculdade, graças a Deus, com notas muito boas, muito satisfatórias, que eu me orgulho bastante, porque foi com muitas horas de estudo. Era bunda na cadeira mesmo e eu aproveitava aquelas horas que eu tinha ali para estudar, aquele tempo. Então, se eu tinha uma hora, era uma hora. Se eu tinha 2 horas, eram 2 horas. 1 hora e meia, era 1 hora e meia. E aproveitava da melhor forma possível. Então, naquele momento da reprovação, eu fiquei pensando, poxa, será que eu estudei da forma correta e eu preciso estudar mais, repetir os mesmos passos? Ou será que eu errei e o que eu preciso alterar na minha forma de estudar? Porque sempre tinha dado certo. Na época eu fugi um pouco dessas respostas por um tempo, né? A gente, quando reprova na OAB, a gente precisa de um tempo para aceitar aquilo ali que aconteceu, para você remoer um pouco, né, dentro de você os passos a passos. Realmente dói, é uma perda que dói. Poxa, era super caro fazer a prova da OAB. Você disponibilizava o seu tempo. Naquela época, eu cheguei a terminar um relacionamento amoroso que eu tinha, um namoro, né? Porque realmente estava me atrapalhando. Então, final de semana a pessoa queria curtir e eu precisava estudar. Eu sei que não estava dando muito certo, juntou N fatores que fizeram eu ser reprovado, né? Situações ali emocionais que estavam instáveis. Eu reconheço que eu tinha um apoio familiar incrível para tudo na minha vida, para toda a forma de estudo que eu queria, mas eu estava emocionalmente instável. Né? Eu não estava confiando em mim, estava extremamente insegura. Tinha a cobrança interna, não era nem dos meus pais, assim, olha, tem que passar na OAB, tem que passar agora. Ó, eu paguei essa OAB para você, você tem que ser aprovada. Não tem como ficar fazendo várias vezes, porque é muito caro. Nem tinha essa cobrança tão grande deles. Eles tinham realmente paciência e foram muito acolhedores comigo. Mas eu tinha dentro de mim. A questão estava interna comigo. Eu não estava bem emocionalmente e fui para a prova carregada de um peso, de uma cobrança inimaginável. Só que aconteceu uma situação que realmente foi uma virada de chave para mim. E depois de todo o meu chororô, de todo o meu drama, aquele momento que você se sente sozinho, aquele momento que você só quer chorar e ficar com você, e juntar as perninhas e viver
aquele luto, e eu sou muito a favor que os alunos vivam esse momento. Porém, eu tenho uma personalidade que eu sofro e depois eu pego e me levanto. E o dia da virada, dia D, que você realmente dá aquela virada de chave. E isso aconteceu comigo também. Foi um dia que eu acordei e falei assim, poxa, depois de muito refletir, tá? Depois de muitas horas de choro, de muitas horas assistindo vídeos motivacionais e tentando me reerguer nisso, eu fiquei pensando, o que eu realmente errei? Por que não deu certo dessa vez? E aí eu tive uma grande virada na minha cabeça. Porque eu falei, cara, eu sempre fiz do meu jeito e sempre deu certo. Então, é isso que precisa voltar a ser feito. E essa grande virada de chave, esse estalo que foi na minha cabeça, eu vou contar para você no próximo vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito longo, tá? E se você está passando por essa etapa de dúvidas, angústias, ansiedade, medo da prova da OAB, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Nem todo mundo tem um apoio familiar, é verdade, eu preciso reconhecer isso. Mas eu preciso dizer para você também que ao mesmo tempo que falta algo ali para você, há uma forma de você suprir essa necessidade. E eu gostaria muito de saber como que você está neste exato momento. Como está sendo a sua preparação para OAB? Você reprovou? Você está com medo? Está faltando só 2 pontos ali para você ser aprovado? Como é que está essa etapa sua? Você está querendo desistir? Ou você pediu anulação da FGV, a FGV não anulou aquele ponto, aquela questão que você falou, que você tem certeza, aquele professor que você gosta já disse que está totalmente contraditório, que merece uma anulação, mas a FGV insiste em manter aquele gabarito e não anulou essa questão. Isso fez você querer desistir, fez você desanimar da prova da OAB? Comenta aqui para mim, vamos conversar sobre isso. Eu tenho certeza que isso pode ser resolvido. E mais do que isso, conta a sua história aqui para mim também. E eu quero te dizer uma coisa: a sua história pode fazer outra pessoa não desistir. E isso é o que faz tudo aqui valer a pena. E no próximo vídeo eu vou contar para você como eu rompi esse ciclo que estava me jogando para baixo e me levando para a reprovação da OAB. Então se liga que no próximo tem muito mais.